Ano 304. O Império Romano treme diante de bárbaros e conspirações. Mas num tribunal da Cidade Eterna, um prefeito treme diante de uma menina. Ela tem 13 anos. Oferecem-lhe o mundo. Ela escolhe a eternidade. Roma, século IV. A capital do mundo conhecido é um colosso de 1 milhão de almas, onde o mármore dos templos pagãos brilha sob um sol que, em breve, iluminará as fogueiras dos mártires. Diocleciano desencadeou sua fúria. O Édito de 303 exige que todo cristão sacrifique aos deuses imperiais ou seja apagado da face da terra. As catacumbas se enchem de sussurros e orações clandestinas, os anfiteatros de sangue inocente. Nesse cenário de terror sistemático, em uma domus patrícia da colina do Quirinal, cresce uma menina cujo nome em grego significa pura, Inês. Sua família pertence à antiga nobreza romana, mas guarda um segredo que pode custar-lhes a vida. São cristãos. E sua filha, desde que aprendeu a falar, demonstra uma fé que desconcerta até mesmo os presbíteros mais anciãos. O que está prestes a acontecer desafiará toda a lógica humana. Uma menina de 13 anos enfrentará o poder mais absoluto da antiguidade. Não com exércitos, nem com argumentos filosóficos, mas com algo que o Império jamais havia visto. Um amor tão radical que transformará seu martírio em vitória. A Roma em que nasce Inês, por volta do ano 291, é uma cidade de contrastes brutais. Enquanto os patrícios celebram banquetes que duram dias inteiros e os imperadores erguem monumentos à própria glória, nas entranhas da cidade, nas catacumbas da Via Salária, da Via Ápia, da Via Nomentana, os cristãos enterram seus mortos e celebram mistérios que o mundo pagão não consegue compreender. A família de Inês pertence a esse mundo subterrâneo da fé. São patrícios, provavelmente da ilustre gens Clódia, com uma mansão no Quirinal que contempla as 7 colinas da Cidade Eterna. Mas sua verdadeira riqueza não está no ouro nem nas terras, está no tesouro da fé que transmitem à filha desde o berço. A educação de Inês segue 2 caminhos paralelos. Como filha de nobres, aprende a ler e escrever em latim e grego, conhece Virgílio e Homero, domina as artes próprias de uma matrona romana. Mas nas horas do crepúsculo, quando os escravos de confiança vigiam as portas, sua mãe lhe ensina os salmos de Davi e as palavras de Jesus. Conta-lhe histórias que nenhum mestre pagão ousaria pronunciar. A de um Deus que se fez homem, que morreu numa cruz de escravos e que ressuscitou ao 3º dia. Fala-lhe dos mártires romanos cujo sangue ainda está fresco na memória da comunidade. O diácono Lourenço, que brincou com seus algozes enquanto o assavam vivo. A nobre Cecília, que cantou até seu último suspiro. O soldado Sebastião, atravessado pelas flechas de seus próprios companheiros. Para qualquer menina, esses relatos seriam pesadelos. Para Inês, são histórias de amor. Numa idade em que outras meninas romanas sonham com seu futuro casamento e contam os dias para receber a toga de mulher adulta, Inês toma uma decisão que marcará seu destino. Santo Ambrósio, escrevendo apenas 70 anos após sua morte, nos conta que ela consagrou sua virgindade a Cristo quando ainda era uma menina. Não foi um gesto de rejeição ao mundo, nem de desprezo pelo matrimônio. Foi uma escolha de amor absoluto. Numa sociedade onde o valor de uma mulher se media pelo número de filhos que dava ao Estado, onde as meninas eram prometidas desde os 12 anos e entregues como moeda de troca entre famílias, Inês proclama que seu corpo e sua alma pertencem a outro esposo. Encontrei aquele a quem os anjos amam, dirá mais tarde. Aquele cuja beleza o sol e a lua admiram. Os catequistas da comunidade romana observam essa menina com espanto. Há nela uma maturidade que não corresponde à sua idade, uma serenidade que não se aprende nos livros. Quando visita as catacumbas para receber instrução,
Faz perguntas que desconcertam os presbíteros. Quando ora, seu rosto se transfigura. Os mais velhos da comunidade, aqueles que se lembram das perseguições anteriores, reconhecem nela os sinais de uma vocação especial. Ainda não sabem que essa menina de olhos luminosos está sendo preparada para um testemunho que ecoará por milênios. Enquanto isso, nos palácios imperiais de Nicomédia, o imperador Diocleciano escuta os conselhos de seu César Galério. Os cristãos são um câncer no corpo do império, ele diz. É preciso extirpá-los pela raiz. O ano 303 se aproxima, e com ele, a tempestade que revelará de que madeira é feita a fé de Inês. O ano 303 cai sobre Roma como uma sentença de morte. Os editos de Diocleciano não deixam margem para ambiguidade. As igrejas devem ser arrasadas até os alicerces, as sagradas escrituras lançadas ao fogo, os clérigos encarcerados, e todo cidadão que se recusar a sacrificar diante dos deuses do império será executado. A maquinaria de perseguição mais eficiente da história antiga é posta em marcha. Os delatores recebem recompensas, os tíbios apostatam em massa, os corajosos desaparecem nas masmorras do Tullianum. Inês, que acaba de completar 12 anos, contempla como seu mundo desmorona. A comunidade cristã do Quirinal se dispersa como folhas ao vento. Famílias inteiras fogem para as províncias, outras compram certificados falsos de sacrifício. Algumas, as mais heróicas, se entregam voluntariamente aos tribunais. Os presbíteros celebram a Eucaristia nas profundezas das catacumbas, à luz trêmula das lamparinas de azeite, enquanto acima, na superfície, Roma arde com o fogo das fogueiras onde perecem os mártires. Mas a prova mais terrível para Inês não virá dos editos imperiais, e sim do lugar mais inesperado, o desejo de um jovem pagão. A tradição, recolhida tanto por Santo Ambrósio quanto pela Passio Sanctae Agnetis, nos conta que Procópio, filho do prefeito Semprônio, vê Inês em alguma ocasião pública e fica fulminado por sua beleza. É um jovem da mais alta aristocracia romana, herdeiro de fortunas imensas e poder político. Envia seus escravos com presentes dignos de uma imperatriz: colares de pérolas, braceletes de ouro, sedas trazidas do Oriente. Oferece-lhe casamento, uma vida de esplendor, a proteção de seu nome ilustre. Para qualquer família romana, mesmo cristã, essa proposta seria um sonho realizado. Para Inês, é uma tentação que deve rejeitar com toda a força de sua alma consagrada. A resposta de Inês aos emissários de Procópio chegou até nós através dos séculos, transmitida por Santo Ambrósio em seu tratado De Virginibus. Suas palavras não são as de uma menina assustada, mas as de uma esposa mística que defende sua aliança nupcial. Afasta-te de mim, isca do pecado, alimento da morte, pasto do crime. Já estou desposada com outro esposo. Ele me adornou com joias incomparáveis e me cingiu com pedras preciosas. Colocou em meu rosto seu selo para que não admita outro amante. Seu sangue coloriu minhas faces. Seu amor me abraça. Seu corpo se uniu ao meu. Ele me mostrou tesouros incomparáveis e me prometeu que serão meus se eu perseverar. Quando os servos lhe mostram os presentes de Procópio, ela os rejeita com desdém. Afasta de mim esses sinais de idolatria. Já recebi as arrás de um esposo melhor. Ele é mais nobre, mais poderoso, mais belo. Sua mãe é virgem, seu pai não conhece mulher. Os anjos o servem, o sol e a lua admiram sua beleza. Procópio, ao receber essa resposta, cai doente de despeito. Seu pai, o prefeito, descobre a causa de seu mal e vê nisso uma oportunidade perfeita. Denunciará a menina cristã diante do tribunal, vingará a honra de sua família e cumprirá os editos imperiais. A sorte de Inês está lançada. Os dias que precedem sua prisão são, paradoxalmente, os mais luminosos de sua vida.
Inês sabe o que está por vir. Viu outros mártires caminharem para a morte com o rosto transfigurado de alegria. Agora compreende por quê. Na oração noturna, no silêncio de seu cubículo, experimenta uma intimidade com Cristo que nenhuma palavra humana pode descrever. As visões que alguns hagiógrafos lhe atribuem, anjos que a consolam, o próprio Cristo que a prepara para sua paixão, são talvez a tentativa de expressar o inefável, que uma menina de 12 anos pode alcançar cumes de união mística que os maiores contemplativos mal vislumbram. Quando finalmente os soldados batem à porta de sua casa, Inês os recebe como quem recebe os mensageiros de sua libertação. Seus pais choram. Ela sorri. Levam-na pelas ruas de Roma até o tribunal do prefeito, e cada passo que dá é um passo em direção à sua verdadeira pátria. O povo a vê passar com uma mistura de curiosidade e espanto. Alguns cospem e amaldiçoam, outros calam, perturbados por algo que não conseguem nomear. Uma menina caminha para a morte, e em seu rosto não há medo, apenas uma paz que não é deste mundo. O tribunal do prefeito se ergue no coração de Roma, um espaço projetado para intimidar, onde o poder imperial se manifesta em cada coluna de mármore, em cada estandarte com a águia dourada, em cada lictor armado com seus faces. É aqui que conduzem Inês numa manhã de janeiro do ano 304. A sala está lotada, funcionários imperiais, curiosos, alguns cristãos ocultos entre a multidão que vieram presenciar o testemunho de sua irmã na fé. O prefeito, sentado em sua cela curulis, examina a acusada com uma mistura de irritação e perplexidade. Esperava encontrar uma fanática de olhos arregalados, uma bárbara ignorante das províncias. Em vez disso, vê uma menina patrícia, educada, serena, cujo olhar sustenta o seu sem pestanejar. Começa o interrogatório com palavras suaves, quase paternais. Lembra-lhe sua juventude, sua beleza, o brilhante futuro que a aguarda. Fala-lhe da honra de sua família, da dor que causará a seus pais se persistir em sua loucura. Oferece-lhe a mão de seu próprio filho, riquezas sem limite, uma posição na mais alta sociedade romana. Só precisa fazer um gesto mínimo, jogar alguns grãos de incenso sobre o altar dos deuses. Um ato formal, quase vazio de significado. O que pode importar ao seu Deus invisível um pouco de fumaça perfumada? Inês escuta em silêncio. Quando o prefeito termina seu discurso, ela responde com uma voz clara que ressoa em toda a sala. Se soubesseis quem é meu esposo, não me proporíeis essas coisas. Ele é mais nobre que todos os nobres de Roma, mais rico que todos os tesouros do império. Seu amor me basta, sua promessa me sustenta. Não trocarei o Deus vivo por pedras mudas, nem o esposo celestial por um mortal que amanhã será pó. O prefeito empalidece. Ninguém jamais lhe falou assim, muito menos uma menina. Muda de tática. Ordena que tragam os instrumentos de tortura e os disponham diante dela. Ganchos de ferro para rasgar a carne, tenazes em brasa para arrancar pedaços do corpo, o cavalete onde os membros são deslocados lentamente. Os verdugos, calejados em seu ofício, executam a exibição com precisão teatral. O objetivo é claro: quebrar a vontade da menina com o terror do que está por vir. Mas Inês contempla esses preparativos com a mesma tranquilidade com que olharia os brinquedos de uma criança. Santo Ambrósio nos transmite sua atitude. O verdugo cruel a ameaçava, mas ela permanecia imóvel. Mostravam-lhe os pesados ferros das correntes, mas ela os desprezava. Oferecia todo o seu corpo às espadas dos soldados furiosos, disposta a morrer, mas não a sacrificar. Fracassados os agrados e as ameaças, o prefeito recorre a uma arma mais cruel que qualquer instrumento de tortura: a desonra. Na mentalidade romana, a virgindade de uma mulher é o bem supremo de sua família. Violá-la é destruir não apenas a pessoa, mas sua honra, sua memória, seu legado.
O prefeito dita a sentença. Antes de ser executada, Inês será conduzida ao lupanar público junto ao estádio de Domiciano. Ali será entregue a qualquer homem que deseje tomá-la. Assim, pensa o magistrado, destruirá tanto seu corpo quanto seu testemunho. Quem venerará uma mártir desonrada? A multidão pagã explode em gargalhadas obscenas. Os soldados arrastam Inês pelas ruas de Roma, entre insultos e cusparadas. Levam-na ao lugar infame onde as prostitutas do Estado exercem seu comércio. Mas o que acontece a seguir desafia toda explicação natural. Segundo Apácio e o testemunho de Santo Ambrósio, ao cruzar a soleira do lupanar, os cabelos de Inês começam a crescer milagrosamente, estendendo-se como um manto dourado que cobre todo o seu corpo, preservando seu pudor dos olhares lascivos. Uma luz sobrenatural enche o recinto imundo. Os homens que haviam entrado com intenções violentas fogem apavorados. Um deles, mais audaz ou mais perverso que os demais, atreve-se a se aproximar. Antes que possa tocá-la, cai fulminado no chão, cego ou morto, segundo as diferentes versões do relato. O tumulto atrai a atenção dos guardas. O prefeito, informado do ocorrido, acusa agora Inês de bruxaria além de ateísmo. Mas antes de ditar nova sentença, permite que o jovem caído seja levado até ela. E aqui resplandece a grandeza da alma de Inês. Em vez de se regozijar pela queda de seu agressor, ora por ele. Pede a Cristo que o cure, que o perdoe, que lhe abra os olhos do corpo e da alma. O jovem se levanta, restaurado, e alguns relatos afirmam que se converteu ao cristianismo naquele mesmo instante. Este ato de misericórdia, longe de comover o prefeito, o enfurece mais. Ordena que acendam uma fogueira no mesmo lugar. Inês será queimada viva como feiticeira. Mas quando as chamas a cercam, afastam-se dela como se uma força invisível as repelisse, e em vez disso, alcançam alguns dos verdugos que alimentavam o fogo. A multidão grita, uns de terror, outros de espanto. Os mais supersticiosos fogem convencidos de que esta menina está protegida por poderes que superam os deuses de Roma. O prefeito, desesperado, dita a sentença final: que seja decapitada imediatamente. Não mais prodígios, não mais demoras. A espada do verdugo terminará o que o fogo não pôde fazer. Inês recebe a notícia como quem recebe o convite para um banquete nupcial. Conduzem-na para fora do lupanar, em direção ao local de execução. E enquanto caminha, seus lábios murmuram uma oração de ação de graças ao esposo, que, em poucas horas, a receberá em seus braços eternos. A procissão rumo ao local de execução atravessa as ruas de paralelepípedos de Roma sob um céu de janeiro que ameaça chuva. Os soldados abrem caminho entre uma multidão que cresceu a cada hora deste dia extraordinário. Já não são apenas curiosos os que seguem a condenada. Há senadores que abandonaram suas liteiras para ver com os próprios olhos a menina que resistiu ao fogo. Há matronas pagãs que choram sem saber por quê. Há cristãos que murmuram orações com os lábios mal se movendo, gravando na memória cada detalhe do que presenciam. Inês caminha com passo firme, sem correntes. Os guardas desistiram de acorrentá-la depois do que aconteceu no lupanar, e seu rosto irradia uma paz que contrasta dolorosamente com o horror do que está prestes a acontecer. Algumas testemunhas posteriores compararão sua procissão com a de uma noiva que caminha em direção ao altar, não com a de uma condenada rumo ao cadafalso. O local escolhido para a execução é um espaço aberto perto do estádio de Domiciano, talvez o mesmo recinto onde horas antes ela havia sido conduzida para sua desonra. A ironia não escapa a ninguém. Onde o império tentou destruir sua pureza, agora consumará seu martírio. O carrasco designado é um especulator veterano, um homem que executou dezenas de condenados sem que seu pulso jamais tremesse. Mas quando lhe ordenam se aproximar de Inês, algo nele se quebra.
Ele a vê de pé, com seus cabelos milagrosamente longos, caindo como um véu dourado, com seus olhos elevados para um céu que parece se abrir apenas para ela, e sua mão experiente hesita sobre o punho do Gladius. Inês percebe sua perturbação, e num gesto que resume toda a sua vida, toda a sua fé, todo o seu amor, é ela quem consola seu carrasco. Não temas fazer o que te foi ordenado. Este corpo que os homens desejaram contra minha vontade, que seja destruído para que não pertença a olhos mortais. Apressa-te e liberta esta alma para que voe em direção àquele que a amou desde a eternidade. A espada desce. O corpo de Inês desaba sobre a areia romana, e seu sangue virginal encharca a terra que bebeu o sangue de tantos mártires antes dela. Mas nesse instante de aparente derrota, algo extraordinário acontece nos corações daqueles que presenciam a cena. O carrasco solta sua arma e cai de joelhos, incapaz de conter as lágrimas. Vários soldados se afastam com o rosto transtornado. Entre a multidão, vozes pagãs murmuram que os deuses de Roma foram derrotados por uma menina. Os cristãos presentes, aqueles que arriscaram suas vidas para serem testemunhas, recolhem mentalmente cada detalhe, cada palavra, cada gesto, sabendo que estão presenciando algo que transformará a história da fé. Santo Ambrósio, que escreverá sobre este momento décadas depois, baseando-se em testemunhos diretos, resumirá o mistério com palavras imortais. Em um corpo pequeno havia espaço para grandes feridas. Ela, que não tinha idade para ser castigada, já estava madura para a vitória. Era difícil de acreditar como testemunha quem ainda não podia ser ré por sua idade. Mas conseguiu que acreditassem nela quando falava de Deus, ela a quem não teriam acreditado se tivesse falado dos homens. Porque o que supera a natureza procede do autor da natureza. A noite cai sobre Roma, mas para os cristãos que velam junto ao corpo de Inês, amanheceu uma luz nova. Seus pais, despedaçados de dor, mas transfigurados pelo orgulho de terem gerado uma mártir, reclamam seus restos. Os fiéis os ajudam a transportar o corpo sagrado até um terreno da família na Via Nomentana, onde será sepultado com as honras devidas a uma esposa de Cristo. Enquanto cavam a sepultura à luz das tochas, enquanto envolvem seu corpo em lençóis perfumados com mirra e aloés, enquanto gravam seu nome na lápide que a identificará para as gerações vindouras, nenhum deles pode imaginar que este lugar se tornará um dos santuários mais venerados da cristandade. Que imperadores e papas virão se ajoelhar diante desta tumba. Que o nome de Inês, Agnes, que evoca tanto o Cordeiro Inocente quanto a pureza imaculada, será pronunciado em cada missa até o fim dos tempos. A menina de 13 anos que Roma tentou apagar da história se tornou, pelo paradoxo divino do martírio, imortal. 9 anos depois daquele janeiro sangrento, o mundo romano experimentou uma transformação que teria parecido impossível para aqueles que presenciaram o martírio de Inês. No ano 313, o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, pondo fim a 3 séculos de perseguições. As catacumbas deixaram de ser refúgios clandestinos para se tornarem lugares de peregrinação. E entre todos os sepulcros venerados de Roma, nenhum atraiu tantos fiéis quanto a humilde tumba da Via Nomentana, onde descansavam os restos de uma menina de 13 anos. A própria família imperial foi a primeira a reconhecer a santidade de Inês. Constança, filha do imperador Constantino, sofria de uma doença que nenhum médico do império conseguia curar. Desesperada, foi orar junto ao túmulo da jovem mártir. Naquela noite, segundo os relatos antigos, teve uma visão na qual Inês lhe prometia a cura se perseverasse na fé. Constança sarou e, em agradecimento, mandou construir sobre o sepulcro a primeira basílica dedicada a Santa Inês, um templo que seria reconstruído e embelezado ao longo dos séculos,
até se tornar a atual Basílica de Santa Inês Extramuros, onde ainda hoje repousam suas relíquias. A fama de Inês se espalhou por todo o orbe cristão com uma velocidade que espantou seus contemporâneos. São Jerônimo, escrevendo de Belém no final do século IV, testemunhou que a vida de Inês é celebrada com louvores nas línguas e escritos de todos os povos. Idosos e jovens, e até mesmo as crianças, cantam sua glória nas igrejas. Santo Ambrósio a propôs como modelo supremo para as virgens consagradas em seu tratado de Virginibus. Santo Agostinho a citou como exemplo de fortaleza sobrenatural. O Papa Damaso compôs um epigrama em sua honra que foi gravado em mármore. Seu nome foi inscrito no cânon romano da missa, o coração mesmo da liturgia eucarística, onde permanece até nossos dias junto aos mártires mais ilustres da Igreja primitiva. A cada 21 de janeiro, há mais de 1.600 anos, sua memória é celebrada com solenidade em todo o mundo católico. Mas talvez nenhuma tradição capture melhor a permanência do legado de Inês do que a cerimônia dos cordeiros que ainda hoje se celebra em Roma. Todos os anos, em sua festividade, 2 cordeiros brancos são levados à Basílica de Santa Inês Extramuros para serem abençoados pelo Papa ou seu delegado. Esses cordeiros são depois criados pelas freiras do convento de Santa Cecília no Trastevere, e sua lã é fiada e tecida para confeccionar os palhos. Aquelas faixas de lã branca, adornadas com cruzes negras, que o sumo pontífice impõe sobre os ombros dos novos arcebispos metropolitanos como símbolo de sua autoridade pastoral. Assim, o testemunho de uma menina do século IV continua entrelaçado na estrutura visível da Igreja Universal, lembrando a cada pastor que sua autoridade procede do bom pastor, o mesmo Cordeiro de Deus, ao qual Inês entregou sua vida. O nome de Inês, Agnes em latim, ressoa com um duplo significado que os padres da Igreja não deixaram de assinalar. Evoca tanto Agnus, o Cordeiro, quanto o grego Agni, que significa pura. Ela é, para a tradição cristã, a imagem perfeita da inocência vitoriosa, do Cordeiro que vence o lobo não com a força, mas com a mansidão, da pureza que triunfa sobre a brutalidade mais impiedosa. Na arte cristã de todos os séculos, ela é representada sempre acompanhada de um cordeiro branco, símbolo de sua virgindade imaculada e de sua união mística com Cristo, o cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Dante a situou nos círculos mais luminosos do paraíso. Inúmeras igrejas, hospitais, escolas e congregações religiosas levam seu nome pelos 5 continentes. Santa Inês de Roma permanece, através das eras, como testemunha perene de uma verdade que o mundo preferiria esquecer: que existe um amor mais forte que a morte, uma pureza que nenhuma violência pode macular e uma fé capaz de transformar o martírio de uma menina em semente de eternidade. Nas noites de inverno romano, quando o vento assobia entre as colunas da Basílica de Santa Inês Extramuros, os peregrinos que se ajoelham junto ao seu túmulo podem sentir algo que transcende o tempo. Não é apenas a presença de umas relíquias antigas, é o eco vivo de uma escolha que continua interpelando cada geração. Uma menina escolheu, e sua escolha partiu a história em 2. Inês não morreu gritando palavras de ordem, nem proclamando sua superioridade moral. Morreu amando a Cristo com uma intensidade que fazia empalidecer tudo o que Roma podia oferecer, amando inclusive aqueles que a destruíam, a ponto de consolar seu próprio carrasco. Este é o escândalo permanente do seu testemunho, que o amor pode ser mais forte que o instinto de sobrevivência, que a pureza do coração pode desarmar o poder mais brutal, que uma menina pode possuir uma liberdade que os imperadores jamais conheceram. Cada vez que um sacerdote pronuncia seu nome no cânon da missa, cada vez que um arcebispo recebe o palho tecido com a lã de seus cordeiros, cada vez que um cristão enfrenta a tentação
de queimar um pequeno grão de incenso diante dos ídolos de sua época, Inês continua presente. Não como uma lembrança distante, mas como uma companheira de caminho que sussurra desde a eternidade. Não tenhas medo, ele não te abandonará. Santa Inês, Virgem e Mártir, Cordeiro Imaculado do Senhor, rogai por nós.